Silvio, vamos começar falando sobre o debate do presidente Lula da ONU, debate histórico. Eu estava acompanhando aqui as análises, fazendo uma leitura antes de entrar aqui no programa com vocês e estava vendo essa questão da desigualdade. Li um texto bastante interessante do jornalista Glauco Faria, que ele fez um levantamento, Silvio, falando que a desigualdade foi um tema central ali no depoimento, no discurso, né, do presidente Lula da ONU, e ele fez um levantamento em que o Bolsonaro não falou em nenhum momento em seus discursos, quando foi presidente anterior, no tema da desigualdade ou desigualdades no plural. O texto do jornalista aqui, colega nosso, fala que o presidente Lula mencionou 14 vezes a palavra desigualdade ou desigualdades no plural. Esse foi o tema central do presidente Lula no discurso da ONU. E aí, Silvio, quero te ouvir como é que o Brasil pode contribuir com esse debate também. Já está contribuindo a pressionar as instituições e as grandes potências a se mobilizarem. Eu primeiro quero observar assim que o Lula ele está se apresentando como a liderança do Sul global e está sendo reconhecido e legitimado como tanto, né? O que é uma grande dimensão, vamos dizer assim, do que ele pode fazer no espaço internacional. É um termômetro disso, né? E, veja bem, ele está todo preocupado com a questão das relações entre os países. E é aí na ONU que ele vai dizer: nós não podemos mais aceitar processos de exclusão e de aprofundamento da desigualdade. De outro lado, ele puxa pelo sentido humanista, do respeito aos direitos humanos, do respeito à democracia, da garantia dos direitos básicos de todo mundo, como é comer, todas as vezes durante o dia, né? E aí ele está se pondo, e isso é interessante, eu tenho observado isso, inclusive, em outras falas dele, né? Ele está fazendo um contraponto crítico aos Estados Unidos. Um contraponto crítico no sentido de que não pode ter guerra fria, não pode ter guerra quente, né? Quer dizer, que as desigualdades não podem se aprofundar. Ora, é a própria lógica do sistema capitalista, tal como ele está conformado hoje, a produção da desigualdade, né? Sem a expropriação de uns para o enriquecimento de outros, o capitalismo não funciona, né? Então, quando ele está falando assim, o Sul Global precisa de estar na mesa das discussões, nas negociações sobre as políticas, essas políticas primeiro têm que ser de inclusão, não de exclusão, né? E essas políticas precisam contemplar, primeiro, as necessidades básicas de todos, inclusive daqueles 760 e tantos milhões que ele cita que estão passando fome. Veja bem, isso aí, quer dizer, a desigualdade é um traço marcante do capitalismo. E é um traço marcante do império, do imperialismo dos Estados Unidos, impor, por exemplo, sanções a Cuba, né, ao Irã, à Rússia, que são políticas arbitrárias, que decididas a partir dos próprios Estados Unidos, que penalizam não os governos, penalizam as pessoas que vivem aí, né? Então o Lula está falando assim, olha, não pode ter mais sanção, defende o multilateralismo, ou seja, que haja o reconhecimento da importância de outros atores no cenário internacional, ultrapassando aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, onde se fez um pacto de criação das Nações Unidas entre as nações vencedoras da guerra naquela época e deixaram de fora todo o resto, né? Então, essa crítica que ele faz, por exemplo, ao sistema das Nações Unidas, é a crítica ao poder concentrado daquelas nações que ganharam a Segunda Guerra Mundial, mas hoje já tem um passo muito grande de transformação no mundo que não corresponde mais a esse poder. E ele tanto aponta que não corresponde mais a esse poder, como ele fala, tá aí os BRICS para poder criar um cenário novo, multilateral, onde vão ser financiados projetos de desenvolvimento que tenham a referência da sustentabilidade ambiental, da redução da desigualdade, do combate à fome, né? Então, ele está se afirmando como uma liderança global, talvez a maior liderança global nesse momento, né? Como um representante do Sul e pressionando os países ricos, né?
a pagarem uma conta, naquela linha que ele fala, para o pobre tem que ter comida, para o rico tem que ter um imposto, não é? Ele está falando isso para os países também, né? E eles não pagam. Então é um jogo político de anunciar o que deve ser feito, mas ele já está sabendo que os Estados Unidos, por exemplo, não vão abrir mão das suas sanções, não vão abrir mão dessa política imperial, né, que gera golpes de Estado e que gerou uma destruição da nossa economia recentemente através das medidas da Lava Jato que destruíram a nossa indústria de construção pesada, que tinha uma tecnologia avançada, era das melhores do mundo. Isso foi feito a mando dos Estados Unidos. Existem, inclusive, livros hoje que comprovam isso. Então, essa discussão é uma discussão diplomática, onde o Lula sabe das capacidades, por exemplo, de reação do Império, não é? Mas está apostando nesse multilateralismo, está apostando nos BRICS, está apostando na presidência do G20, para trazer um espaço de discussão, abrir um espaço de discussão internacional, onde uma agenda possa impor limites à voracidade do capital. Quer dizer, e uma sustentabilidade ambiental para que a gente não torre nesse planeta, porque as temperaturas estão cada vez mais assustadoras. Inclusive aqui no Brasil, que está sendo anunciado, pode chegar a 45 graus essa semana, né?